A paz do Senhor Jesus, que a graça do Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Elias, esteja sobre a sua vida neste momento. Nesta manhã do dia 10/8/2023. Eu venho aqui trazer uma palavra forte, uma palavra grandiosa, uma revelação muito grande sobre o mundo espiritual que está atuando está atuando neste mundo, né? Na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. E antes disso, eu vou pedir para você, amados irmãos, compartilhar. Se você não é inscrito, que você se inscreva no canal, que você também aí possa comentar, para que este vídeo chegue, né, alcance as pessoas, né, alcance as pessoas que estão precisando ouvir esta revelação espiritual, né, sobre a atuação maligna que está acontecendo. Amados, antes disso, eu quero ler aqui uns versículos. Primeiro que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que nos diz: estejamos alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Também no 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 5, nos diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Amém, amados? Então, conforme a própria palavra que nos apresenta que devemos tomar cuidado. Se alguém perguntar, você já viu o diabo? A pessoa vai pensar, mas como assim? Em filmes? Em sonho? Na TV? Pois é, você não viu, né? Literalmente, né? Possa ser que alguns tenham visto. Mas eu quero dizer para você que ele é real. E a atuação dele no mundo espiritual é muito mais forte do que você imagina. E tenta nos atingir, porque aqueles que estão guardados em Deus, ele não pode tocar. Ele não pode tocar sem a permissão, né? Lembra de Jó? O que foi que aconteceu com Jó? O Senhor permitiu que Jó sofresse por tudo aquilo, passasse por toda aquela situação, porque Deus queria levar Jó para mais perto dele. Então, amados, eu quero falar algo muito sério para você, de uma revelação forte que Deus trouxe, um alerta muito grande, né, sobre os ladrões espirituais, no reino espirituais. Os ladrões que estão roubando a sua paz, roubando a sua prosperidade, sua casa, sua família. Você está sendo roubado. Se não abrir os olhos, você será, né? Como a palavra nos ensina lá em 2 Coríntios, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. E aí já diz tudo. As armas. Falando sobre as nossas armas, com as quais lutamos, não são humanas.
Então, se nós lutamos com armas que não são humanas, então nós lutamos contra seres espirituais, né, malignos, que adentrarem a nossa casa terrena, casa, corpo, como também a nossa casa, estrutura, nosso ambiente onde nós vivemos, né? Eu quero te contar, no amanhecer da terça-feira, de terça-feira, eu sempre faço, né, essa campanha de oração, tenho levantado, na verdade, já se tornou um hábito, né? Levantar às 5 horas, preparar o estudo, a meditação, orar com os irmãos, colocar num canal do WhatsApp, no grupo de WhatsApp que nós temos. Tem ali os irmãos que ficam ouvindo todos os dias, antes das 6 da manhã. Os irmãos ficam recebendo ali uma meditação, uma palavra, uma orientação, depois a oração e um louvor. E então, queridos, no amanhecer de terça-feira, quando eu termino essa oração, quando eu termino de fazer, né, essa dedicação a Deus, né, esse trabalho, principalmente a Deus e aos irmãos, eu volto, muitas vezes, volto para a cama, vou deitar ali, ouvir uma pregação, vou pensar ali no que eu tenho que fazer e às vezes acaba cochilando mais um pouco. E o que aconteceu na terça-feira foi que quando eu voltei para a cama, mesmo ouvindo a pregação, mesmo ouvindo ali o que eu tinha colocado, um pastor ali, até um pastor americano pregando, eu tive um sonho bem interessante. Sabe aquele sonho que você vai deitar, tá vendo, tá ouvindo tudo ao redor, tá ouvindo tudo ao redor, mas aí, amados irmãos, então, amados, nesse momento, quando eu deitei, voltei para a cama, quando eu voltei para a cama e fui ouvir a pregação, né? Fiquei ouvindo a pregação e naquele momento ali foi rápido. Foi a questão de poucos segundos eu já estava cochilando, mas ouvindo-a, né, a pregação ali. Estava ali, fechei o olho para ouvir a pregação, acabei cochilando. E eu me vi em um ambiente, preste bem atenção, eu estava fora. Sabe quando você fica fora da casa, da casa? Aí, sabe quando você fica na frente da sua casa, conversando, de repente você escuta um barulho dentro da tua casa? Aí estava eu e tinha mais duas pessoas. Aí eu vi o barulho e eu entrei. E a casa era alta e tinha a escada para entrar, né? Para chegar na porta tinha uma escada. Eu subi a escada e entrei. Eu, mas essas duas pessoas procuravam por a casa ver alguma coisa. A gente não via, não via nada. Aí eu vi umas canetas assim no chão, como se alguém tivesse subido na escrivaninha, que perto da TV, e caiu umas canetas, umas coisas. Aí as duas pessoas que estavam comigo não via nada. E de repente eu vi, preste bem atenção, olha só o que Deus mostrou para mim. De repente eu vi um ser parecendo um bebê. Era do tamanho de uma criancinha pequena, de 6 meses. Ele estava como se tivesse vestido em fralda. Em fralda, parecia uma criança. Só que ele tinha as mãos diferente, não era a mão como o bebê, era uma mão parecendo a mão de um velho, sabe, uma pessoa assim bem velhinho, assim, a mão toda enrugada, tudo.
E nas mãos dele, ele tinha uma chave de fenda, né? Aí ele estava desparafusando lá a TV que estava estava num suporte. Ele estava desparafusando. Aí eu mostrei para as duas pessoas o que estava acontecendo. Elas não viam, elas não conseguiam ver. Aí eu pegava, olha, ele era tão pequeno que eu peguei com uma mão, eu peguei e juntei as duas pernas dele, e baixinho, que nem um bebê. Juntei, peguei e taquei no chão ele, segurando. Sabe quando você pega você já viu aqueles desenhos assim, que pega assim, ó, pelo pé e fica batendo para um lado para outro? E eu comecei a bater. Esse ser não esboçou nem um gemido. Aí eu batia nele e botava, botei ele assim no chão e comecei a bater mais forte. Naquilo que eu estava batendo, ele não gemeu, não disse nada. Eu olhei para a porta do quarto, assim, para a cozinha, e eu vi vários seres pequenos, do tamanho dele. Só que esses, eu percebia que eram mais velhos, eram tipo negros e tinham tipo como escamas, sabe? Como escama aquele sabe, você já viram aqueles calango, aquelas, como é que chama? Camaleão? Eles eram escamosos. E aí eu batendo e eles ficavam olhando eu batendo. E só que quando eu comecei a bater, pegar esse bichinho lá, que era um demônio, as pessoas que estavam comigo abriu os olhos dela e elas conseguiram ver. E eles estavam dentro de casa, em vários ambientes, roubando. Eles estavam roubando. Tinha uns na geladeira, tinha outros no quarto, estavam roubando. Só que ninguém vê. Só que ninguém via. E enquanto eu esmurrava, chutava aquele bicho, não acontecia nada no corpo dele, não acontecia nada, não fazia nada, nada, nada. E naquele momento Deus começou a falar comigo. Deus falando comigo e falou, disse assim, olha, esses são os que são as pequenas brechas. São as pequenas brechas que nós deixamos abertas, que os demônios entram e roubam a que Deus tem dado para nós. São pequenas brechinhas que o inimigo encontra legalidade para tirar aquilo que nós temos de direito, de bênção. Você entende? E ninguém poderia, não tinha porta, as portas não estavam abertas, as portas não estavam abertas, porta física, e não tinha outra maneira que a gente tinha, tipo assim, que eles tivessem entrado, se não for pela porta que eu deixei aberta, que eu estava fora conversando. E o Senhor falou para mim, olha, esses são pequenas brechas que eles entram impercebível e levam as bênçãos que eu tenho derramado sobre vocês, as bênçãos de Deus na nossa vida. Isso configura também, irmãos, por exemplo, você arruma um emprego bom, paga bem. E aí você não consegue chegar ao final do mês. Você não consegue chegar ao final do mês. Mesmo você ganhando bem, todo mês, no final, você não tem nada. Você vai, tipo, um mês pulando para o outro sem nada. E continua devendo, e continua precisando de dinheiro, e continua tendo problemas, independente o valor que você ganha. O valor que você ganha. O Senhor falou para mim que essas pequenas brechas são causadas, são abertas por nós mesmos, por falta de vigilância. Também pode
vir numa situação, amados irmãos, uma coisa tão pequena que se torna grande. São coisas, a outra palavra que Deus falou, são coisas, sabe, que vai vazando. É tipo uma goteira, na torneira. Se a tua torneira, quantas pessoas já não fez isso? Se a sua torneira está fechada, mas fica aquela pinga, pinga, pinga. Se você colocar um balde embaixo da torneira, ou se for na pia você colocar a tampinha para não vazar água, você vai lá, deixe lá, né, por um tempo e você vai lá para ver o tanto de água que foi derramado. Só naqueles pinguinho, pinguinho. São os problemas na nossa vida. São situações que vamos permitindo, sabe? Também na questão financeira. Você vai comprar uma coisinha aqui, depois uma coisinha ali, depois. Aí não pensa que não, foi embora. Por quê? Você pagou uma continha ali, pagou uma continha ali, e vai embora, vai embora. Aí, Deus não está me abençoando, Deus não está vendo, porque são os ladrões que nos cegam, que vai tirando aquilo que é nosso. Vê que aquele ser, aquele demôniozinho, eu vi que ele estava desparafusando uma TV, aquilo que eu tinha comprado. Eu tinha trabalhado, comprado, estava ali dentro da casa. Ele estava parafusando. E os outros estavam revirando guarda-roupa, revirando tudo para tirar, para roubar. E as pessoas, como a palavra diz, ó, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos são humanas. Lutamos, não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então, se você sentar e observar os problemas que você já entrou nessa vida, já enfrentou, que poderia ter sido evitado, situações que poderia ter não acontecido, prejuízos por causa dessas pequenas brechas. O próprio inimigo, amados irmãos, usa pessoas ao nosso redor para nos aconselhar. Usa para nos aconselhar. E então, a gente acaba acatando conselho de pessoas lá de fora, ímpia, que nem percebe que é o inimigo que está usando aquela pessoa para falar: deixa de ser beijo, não age assim não. A tua mulher faz assim, mas não baixa a cabeça. Ou fala: o teu marido age assim, não baixa a cabeça não, tem que fazer mesmo. Você tem que ficar prestando atenção se isso não é um ladrão que está usando aquela pessoa para tentar arrancar de você, arrancar de você aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Uma bênção que vai se tornando em maldição por causa da falta da vigilância. Porque a palavra de Deus, onde nós lemos, que o nosso adversário, está ao nosso derredor. Então a palavra começa dizendo que estejamos em alerta e vigiando. Porque o que o inimigo quer? Uma oportunidade. É uma oportunidade. Principalmente da gente catar conselhos que não é de pessoas que têm Deus. O diabo vai usar elas para te levar para outros caminhos. Igualmente o que a gente vai revelar. Eu vou fazer isso. Vou trabalhar dessa forma. Eu vou agir assim na minha casa. O diabo vai correr, ele vai estar ao redor. Você sabia que no mundo espiritual, no reino espiritual, as pessoas que mais têm demônio seguindo são os servos de Deus. Não é o do diabo. Não é aquelas pessoas que estão perdidas, ímpias lá no mundo, que não querem saber de Deus, sem compromisso com Deus. Elas já estão lá. Mas assim, as pessoas mais perseguidas são aquelas que conhecem a verdade e não se deixam ser enganado por forças malignas.
não andam mais segundo a carne, segundo a vontade da carne, os padrões deste mundo. É elas. E se você acha, mas já quando eu estou aqui, o diabo deve estar ocupado, os demônios devem estar ocupados. Não, é porque é você, por onde você anda. Quando você abre a sua boca, essa boca santa, né? Há libertação na vida das outras pessoas. Quando você trata os seus negócios certos, quando a tua palavra é só uma. Quando você anda abrindo caminhos. Pode estar cheio de demônios, mas quando tu passar, eles têm que correr da tua frente. E eles querem uma oportunidade para derrubar, para nos destruir. E essas são brechas, são pequenas brechinhas, para tentar arrancar a nossa paz, arrancar a nossa alegria, para tentar tirar de nós, a nossa paz. Então, seja na tua vida sentimental, dentro da sua casa, sabe aquele sentimento, aquela palavra que vem na sua mente, que quando você fala, aí a tempestade acontece, o furacão acontece? Pois é. Da mesma forma, pode usar a outra pessoa. São brechas, são coisas pequenas. São ladrões da paz. São os ladrões das bênçãos. E nós temos que prestar atenção para não ser roubados. E eu me admirei que esse ladrão, esse demônio que estava desparafusando a TV, eu continuava conversando e ele lá, desparafusando. Eu disse assim para as pessoas: vocês estão olhando isso? E elas, o quê? Não. E ele continuou de costas, desparafusando. Foi quando eu peguei e meti assim, sabe quando você pega a mão, assim, os pezinhos de uma criança, você pega com a sua mão, pega os pezinhos junto. Foi quando eu juntei, assim, peguei com as mãos e comecei a bater. E ficava que nem aquelas bolas velhas, antigas, batia assim, pam, pam, no chão e voltava, pam. Aí chutava. E ele não dava um gemido, não dava um gemido. Eu estava vendo ali eles. E quando ficou aquele barulho, aquela pancada, aí eu vi os outros se aproximando e eu não tinha visto nada dentro de casa. Entende? Então fique vigiando, irmão. Fica na vigilância. As guerras acontecem principalmente quando nós não vigiamos e a oportunidade que o inimigo quer é alcançado pela nossa falta de vigilância. Às vezes nós estamos, amados irmãos, já com pouca distância de receber as nossas bênçãos. E o inimigo ele vem atrás, com tudo. Para quê? Para que a gente não testemunhe que Deus nos abençoe, para que nós não apresente Deus, que Deus se materialize nesse mundo através da nossa vida. Se Deus se materializa e age nesse mundo através da sua vida, através de você, das bênçãos. Você sabe que foi Deus que fez isso para você. Entendeu? Então, o que é que o diabo quer? Ele quer que a gente não não revele Deus, porque revelando a verdade, e a verdade nos liberta, o diabo é desmascarado, as forças malignas, sentimento de inveja, sentimento de derrota, de medo, depressão, tudo isso. Você tem que se manter firme, ficar atento aos pensamentos que vêm na tua cabeça. Que pensamentos são esses? Será se são seus? De onde eles saíram? Olha, quer ver um pensamento fértil para o mal? A pessoa que tem ciúme. Você já teve ciúme? Você já teve esse sentimento maligno, né? Mas um ciúme não é um ciúmezinho, mas aquele ciúme que você imagina, você vê. O diabo ele faz isso acontecer na mente da pessoa. Por quê? Porque ele está com um domínio. A pessoa ciumenta, ela, ela vê. Vamos supor, o marido conversando com a vizinha, aí a mulher ciumenta, ela vê que a vizinha tem um caso com o marido dela. Ela vê que o marido demorou chegar hoje em casa porque saiu
com a vizinha, olha a vizinha, e ela imagina, entendeu? Igualmente o homem. Quantas pessoas já não foram assassinadas por causa desse tipo de pensamento? Eu assisti um caso uma vez na TV, uma reportagem, que um homem sonhou que estava sendo traído pela mulher dele. E ele acordou e matou a mulher. Olha a força que o diabo tem na mente de uma pessoa que não teme a Deus, que não conhece a Deus. Entende? E agora imagine se for ao contrário, a força de Deus no pensamento de uma pessoa que tem Deus na vida. Ela vence, ela avança, ela não tem medo de enfrentar a vida, ela não tem medo de lutar. Então, preste atenção, preste bem atenção. Nós precisamos ficar atentos, e esses são alertas vindos do próprio Deus, nos alertando. Se está acontecendo isso na tua casa, no seu trabalho. Às vezes o diabo fica falando, o nosso adversário fica falando ali na nossa mente, olha, aqueles dali estão falando de ti. Aí vem aquele pensamento, né? Ah, estão falando mal de ti, ó, estão ali conversando, estão falando é mal de ti. Aí vem, aí você já vai se afastando, vai, fique atento, seus pensamentos e as suas atitudes na sua casa, em questão das suas compras, entendeu? Porque se esses bichinhos, né, esses ladrões, ficam. Olha, eles estavam roubando as coisas. Eu lembro que eu via uma TV grande, tinha uma pequena aí, ele estava desparafusando a pequena. E os outros estavam revirando os guarda-roupa, outros na geladeira, estavam roubando. Roubando. Você entende? É? Eles estavam roubando. Tem ladrões dentro das nossas casas. Se a gente não ficar atento, eles entram e eles saem levando. E a gente nem percebe que é o mal que está sendo instalado aos poucos. Que nem a água na torneira, pingando, pingando, pingando. É assim. E nós precisamos ficar atentos. Esse é um alerta de Deus para nós. Que você, amado irmão, possa ficar atento, que essa palavra venha a ser uma palavra de libertação, uma palavra que você possa ficar atento às conversas, ficar atento que para onde o inimigo está tentando levar a sua mente, a sua, né, entendeu? Porque ele nos estuda, eles, amados irmãos, eles têm milhares de anos de experiência, né, fazendo mal, então eles nos estudam e eles agem nos nossos pontos fracos. E aí, quando nós dobramos o joelho, oramos, clamamos a Deus para limpar a nossa casa, purificar a nossa mente, entende? E isso é muito bom para nós, sabe o quê? Fazer selar nossa casa, ungir as entradas da casa, os ombrais da porta, ungir, pedir que o Senhor abençoe. Quando você receber o seu salário, a primeira coisa que você vai fazer, se você vai pegar lá, apresente a Deus, né? Devolva o dízimo, né? Se você for ofertar, apresente a Deus. Eu lembro, muitas vezes, a minha mãe, às vezes ela chegava assim, nossa, eu ainda tenho dinheiro aqui. A mãe via, a minha mãe via, ela dizia assim, que ela devolvia o dízimo, né? Ela devolve o dízimo, aí ela diz que às vezes ela pensa assim que o dinheiro já tinha acabado, e às vezes ainda tinha dinheiro, ficava rendendo, né? O próprio Deus fala isso, que ele vai tirar o devorador, né, da nossa casa, vai repreender. E é isso que nós temos que fazer, amados irmãos, ficar atentos. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar. Senhor meu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e todas as belezas deste mundo. Te damos graça pela oportunidade, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o único verdadeiro Deus. Obrigado, Senhor, por esse alerta. Que nós possamos, meu Pai, pegar esta palavra e ouvir esta palavra e meditar e guardar para que nós possamos ficar vigilantes. Peço também, Senhor, que o Senhor direcione os nossos passos. Também eu peço que o Senhor toque no coração deste homem, desta mulher, e leve para que ele possa compartilhar
essa mensagem com mais pessoas que estão precisando. Pessoas que estão precisando de libertação. Pessoas que estão permitindo que o inimigo se instale aos poucos dentro da sua casa, que o devorador fique tirando aquilo que ele tem lutado com tanto trabalho, com tanto esforço. Nos ajuda, meu Pai. Purifica o ambiente onde nós moramos. Purifica, Senhor, os nossos lábios para que nós não venhamos pecar contra Ti, os nossos pensamentos. Coloque um guarda na porta da nossa boca, para que nós possamos, meu Pai, não pecar contra Ti, que nós venhamos fazer a Tua vontade e andar nos Teus caminhos, em o nome de Jesus. Amém? Amém, meus amados? A paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente, compartilhe. Se você sentir no teu coração desejo de fazer alguma coisa, de ajudar esse canal, entre em contato comigo, tá? Você, irmã, eu quero lhe ofertar, eu quero ajudar em alguma coisa, ofertar a sua vida, eu quero fazer alguma coisa. Então, amados irmãos, seja bem-vindo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém? Compartilhe, curta o canal, se inscreva em nome de Jesus e vamos adiante até a última batida do nosso coração. Amém? A paz do Senhor.